Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia. E o vídeo de hoje busca passar para vocês algumas dicas de como entender a Bíblia ou interpretar a Bíblia da maneira correta. Se você pegar alguns vídeos na internet, estudos bíblicos na internet, várias pessoas, cada uma delas vai dar pontos de vista diferentes. Se você for até uma igreja de uma determinada denominação e for em outra, você vai ter também interpretações diferentes. Então, onde é que está o problema? Como eu saber qual é a maneira correta de interpretar a Bíblia? A Bíblia sempre deve ser interpretada com base na própria Bíblia. Existem diversas religiões no mundo justamente porque muitas pessoas se dizem profetas, dizem ter recebido de Deus uma revelação ou um anjo que revelou para aquela pessoa qual a forma certa de interpretar a Bíblia. E essas pessoas, muitas delas até escreveram livros e teorias e fundaram denominações, fundaram igrejas, mas nós temos que levar em consideração que o apóstolo Paulo deixou claro e evidente lá em Gálatas, no capítulo 1, de que tudo o que era para ser ensinado já está na Bíblia. Nada de novo vai ser ensinado. A obra que o Espírito Santo fez no período, desde a época em que o pessoal saiu lá do cativeiro no Egito, até o dia em que o apóstolo João recebeu a revelação de Jesus lá na ilha de Patmos, se passaram cerca de 1600 anos, foram mais de 40 autores diferentes, tudo foi escrito aí. Nada ficou pendente. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela é formada por 66 livros, dos quais 39 formam o Antigo Testamento e 27 formam o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e aramaico, e os livros do Novo Testamento em grego. Lá em Gálatas, nós podemos ler o seguinte: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. O que é que Paulo está dizendo? Que não tem mais nada para ser ensinado. O evangelho é esse que está nas suas mãos. Outra informação importante é que todos os livros da Bíblia continuam válidos. Alguns grupos religiosos tendem a dizer que tais e tais livros foram abolidos, não precisa mais ler, mas não. Isso nós podemos ver também pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós devemos ter muito cuidado com a tradução. A Bíblia Sagrada, ela não possui contradições, ela não possui erros. O que existem são diferenças de interpretação e também na hora da tradução. Por quê? Quando o autor vai traduzir a Bíblia, ele não pode traduzir a Bíblia de forma idêntica ao que um outro profissional já fez, porque seria plágio, ele não conseguiria registrar e publicar essa tradução. Então ele é obrigado a buscar termos semelhantes para substituir palavras e evitar que tenha a mesma tradução. Lembrando-se também que a tradução da Bíblia, em grande parte dela, existe também um pouco do cunho interpretativo do tradutor. Algumas palavras podem ter vários significados de acordo com o contexto em que ela está envolvida. Então, por isso, o que eu te aconselho? A maioria das pessoas não tem um grande conhecimento de hebraico ou de grego para ir lá no original e descobrir qual é a verdadeira tradução. O que você faz? Você pega várias traduções bíblicas e com a tecnologia de hoje está muito fácil. Você pode ter no seu celular 2 ou 3 traduções e você vai conseguir entender realmente qual é o sentido real daquela passagem. E jamais usar um único versículo isolado para criar uma doutrina em cima disso.
Você sempre deve considerar várias passagens na Bíblia. Você sempre deve considerar o contexto em que aquele versículo, ou mesmo que aquele capítulo está escrito. Devemos lembrar que no original não existia divisão de versículos e capítulos. Isso foi feito posteriormente para facilitar o nosso estudo, né? Eu não poderia agora fazer um estudo com vocês se não tivesse essa separação. Outra coisa importante que nós devemos aprender na Bíblia é diferenciar quando um texto é apenas uma narração, ou quando o texto é uma profecia, ou quando o texto é um ensinamento, uma doutrina bíblica, ou apenas um usos e costumes, uma tradução daquela cultura, daquela época, daquele povo, daquele lugar. Nós devemos evitar pegar esses textos isolados e, em cima daquilo, criar uma doutrina. Gente, na Bíblia existem dois povos: o povo de Israel e os gentios. Quem não é descendente de Jacó, quem não é hebreu, é gentil. Certo? Nós sabemos que o patriarca de Israel, assim como nas religiões muçulmanas, os árabes, assim como de nós evangélicos, é Abraão. Em Abraão nós temos as 3 grandes religiões do mundo. Só que Deus avisou, deixou claro, de que a aliança de Deus foi feita com Isaac. De Isaac é que nós temos Jacó, que é a descendência de Israel. Do outro filho de Abraão, por exemplo, Ismael, você tem os povos árabes. Ok? Na Bíblia, a nação de Israel é uma nação especial. Aí você pode perguntar, mas Deus faz acepção de pessoas? Não é acepção de pessoas. É porque Israel foi um povo escolhido por Deus com um propósito especial na terra. Êxodo 33:16 diz assim: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Moisés está dialogando com Deus e está confirmando, e Deus aceita a confirmação de que Israel é um povo separado de todas as nações. O termo santo é justamente isso, separado. Também nós temos o costume, até porque uma música, que há pouco tempo influenciou muito isso, de atribuir algumas características de Israel à igreja. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Israel é a menina dos olhos de Deus. Em 2 momentos na Bíblia aparece esse termo. Deuteronômio 32:9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, cheio de uivos. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Novamente, em Zacarias 2:8, nós temos a seguinte passagem: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Israel é o povo escolhido por Deus para levar às nações o conhecimento da verdade. Existem várias passagens na Bíblia que confirmam que Israel é um povo escolhido por Deus. Vamos ver aqui agora 2 passagens, inclusive um certo trocadilho, lá em Salmo 105, no versículo 6, e Salmo 106, no versículo 5. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. No 106:5, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Também lá em Isaías 45:4, a gente pode ler assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses.
Observe que aqui Deus fala especificamente de Jacó, filho de Isaac, e de Israel como nação. E a igreja? Porque eu falei para vocês que nós temos dois povos, Israel, e que não é descendente de Jacó é gentil. E a igreja surge de onde? A igreja ela só é revelada no Novo Testamento. É Jesus quem revela a igreja. Mateus 21, 42. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? Aí ele está se referindo ao Salmo 118, do versículo 22 ao 23. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus lhe será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Essa nação é a igreja. A igreja ela nasce tanto de Israel quanto dos gentios, a todo aquele que recebe a Jesus como um Salvador de sua vida. João 1, de 11 a 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok? Então é Jesus quem edifica a igreja. Tem uma passagem muito conhecida, muito famosa na Bíblia, lá em Mateus 16, 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, Jesus faz um trocadilho, porque Pedro, o nome original de Pedro, que é Kefa, significa pedra. Então Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muita gente confunde, achando que essa pedra sobre a qual a igreja seria edificada seria o apóstolo Pedro. Mas ali Jesus fez um trocadilho, né? Ele aproveitou que o nome de Pedro significava pedra e ele disse que tu é Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela. Alguns grupos religiosos, a partir dessa rejeição ou mesmo dessa passagem, creem que houve uma substituição de tudo que havia sido prometido a Israel para ser atribuído à igreja. É chamada, conhecida como a teologia da substituição, mas é uma teologia falsa, não é verdadeira. O que foi prometido a Israel, Israel vai receber, Israel vai cumprir. Agora, como Israel rejeitou o Messias, aquele reino que estava preparado para Israel levar as nações foi tirado e foi dado à igreja essa função. Paulo deixa bem claro essa questão de diferenciar as funções da igreja e de Israel. Nós não vamos ler todo o capítulo, você pode ler aí em sua casa. Nós vamos ler alguns versículos que nos ensinam essa situação. Romanos 11, 1 diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. No 7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Vamos ler a partir do versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja,
o que Deus deu a um povo, o que Deus destinou para um povo, não volta atrás. Lembre de Jonas. Jonas tentou fugir do chamado dele, mas não conseguiu. Também, lá em Salmo 105, do 9 ao 10, nós temos a confirmação do que eu acabei de te falar. Diz assim: a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. Algo que é eterno significa que não tem fim. Então a aliança que foi confirmada com Israel, ela é uma aliança incondicional. Ela tem que se cumprir. No momento em que Israel rejeitou o Messias, Israel quebrou a aliança que havia com Deus. Mas Deus promete que fará uma nova aliança com Israel no futuro. Isso nós podemos ver lá em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao 37. Eu não vou ler todo, vou ler só o 31 e 37, que deixa bem claro essa passagem. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, Deus não vai rejeitar Israel. A aliança que foi feita foi invalidada e será feita uma nova aliança totalmente diferente com Israel, que será assim. Como pode ser visto no versículo 37, Deus jamais rejeitará a descendência de Israel. E essa descendência a Bíblia chama de Israel de Deus. Gálatas 6,16 diz o seguinte: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Aqui Paulo está se referindo aos salvos, aqueles que reconheceram a Jesus como seu Salvador. Aí ele completa: e sobre o Israel de Deus. Aquela porção de Israel que aceita, que reconhece Jesus como o Messias. E para finalizar o nosso estudo, eu separei aqui duas passagens bíblicas que são específicas, uma para Israel e outra para a igreja. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nessa passagem, muita gente atribui à igreja, mas não é. Quando ele fala o meu povo, ele está se referindo ao povo de Israel. Outra coisa importante, quando ele fala sararei a sua terra, refere-se à terra de Israel, Jerusalém. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a França, a Inglaterra, não. Essa terra se refere à terra de Israel. Nós podemos usar essa passagem como exemplo de ensinamento para a igreja? Claro, qualquer um que se arrependa, que ore, que busque a Deus, ele vai perdoar os seus pecados. Já nós que formamos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a nação santa, nós temos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos um povo adquirido, nós somos comprados. Como nós somos comprados? Vamos ver Apocalipse? Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Amém? Pois bem, a Bíblia é maravilhosa. Os erros que ocorrem na hora de interpretar ou na hora de traduzir a Bíblia podem ser sanados se você interpretar a Bíblia dessa forma. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não tem erros.
Bíblia não tem contradição. Cabe a você que está estudando buscar na própria Bíblia, pedir a Deus, porque a quem pede a Deus, Ele dá com alegria, sabedoria, para entendermos da melhor forma e da maneira correta as passagens bíblicas. Amém? Até o próximo vídeo.